Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou Gabriela Tebet, pesquisadora de bebês da Faculdade de Educação da Unicamp. E esse vídeo é para trazer um pouquinho para vocês dos resultados de um projeto de pesquisa que a gente tem desenvolvido a partir da cartografia de bebês. A nossa experiência nos mostra que cartografar bebês é uma forma muito interessante da gente nos aproximar da vida dos bebês, da gente compreender um pouquinho melhor essas experiências que eles vivem e que muitas vezes nos passam despercebidas. Então a gente tem feito cartografias e a partir dessas cartografias a gente identifica as linhas costumeiras, as linhas de errância, vários elementos interessantes que a gente vai apresentar para vocês num conjunto de vídeos que estamos produzindo a partir do nosso projeto de pesquisa. Então hoje eu vou contar para vocês um pouquinho sobre o que é cartografia de bebês. Esse trabalho de cartografia que a gente faz, ele é inspirado no Fernand Deligny, que trabalhou com crianças e jovens autistas na França, na região de Cévennes, e usava as cartografias como forma de registro dos seus deslocamentos na área onde eles viviam. Eu acho importante apontar isso, porque quando a gente fala de cartografia, hoje nas pesquisas brasileiras, a gente vai ter pesquisas que são cartografias de uma ideia, então cartografias de um conceito, que seriam mapas conceituais ou um mapa das produções desenvolvidas. A gente tem cartografias que são pesquisas, por exemplo, desenvolvidas pela Escócia, Tedesco, o Eduardo Passos, que são pesquisas que vão acompanhar o processo de constituição de subjetividades, e essas cartografias que nós fazemos, que são cartografias mais geográficas e extensivas. Então, essas são algumas cartografias do Fernand Deligny, que estão num livro organizado pela Sandra Toledo, que é bilíngue francês e inglês, mas se chama Mapas e Linhas de Errância. Linhas de errância é um termo que o Deligny usa para se remeter aos deslocamentos que não são costumeiros. Então, ele vai falar de linhas de errância e linhas costumeiras. As linhas costumeiras, de algum modo, se relacionam com as atividades planejadas, previstas para o dia. Então, fazer o pão, varrer o espaço, buscar lenha. No caso das crianças autistas que viviam nesse espaço em Cévennes, essas eram as atividades rotineiras deles, que ele vai chamar de linhas costumeiras. E as linhas de errância são as fugidas, as escapadas, as errâncias, os desvios das rotas previstas, feitas pelos autistas. Então, ele tem essa imagem, que é uma imagem, essa imagem à esquerda é uma imagem que a gente tem mais esquemático, o desenho dos bonequinhos, então a gente visualiza essas pessoas e um tracejado bem leve que se vê dos deslocamentos numa cozinha aqui, numa área de refeição. Ao lado, lá na outra ponta, a gente tem um outro desenho grafado em laranja e com linhas pretas, que também se remete a um espaço da cozinha, em que a gente tem aqui acima a mesa grande, os banquinhos em volta, e os deslocamentos das crianças em torno da mesa durante um horário do preparo do pão. E aqui no centro a gente tem já um espaço mais amplo de todo ali o espaço onde eles viviam. Então era uma área rural, você tinha vários setores e o deslocamento das crianças nesse espaço, traçado com esse pastel, esse giz de cera meio laranja claro, e outros tracejados de um laranja mais escuro. Então, a gente tem os elementos do espaço e os trajetos feitos pelas crianças nesse espaço.
O Deligny, ele também trabalhava com a ideia de mapa base e o mapa dos trajetos. Então, se a gente pega esse mapa laranja e preto à nossa direita, os traços em laranja representam os elementos do espaço, que a gente vai chamar de mapa base. E sobre esse mapa base, ele punha uma folha transparente em que ele desenhava com nanquim o deslocamento das crianças. Então, sobre o mesmo mapa, a cada dia ou a cada período de tempo, ele trocava essa folha transparente e fazia outros traços dos movimentos dessas crianças no mesmo espaço. O mesmo vale para a primeira imagem. Vocês percebem que o fundo está meio apagado, porque você tem um mapa base, que é esse desenho da cozinha, em preto, e sobre ele coloca uma folha transparente, onde ele vai desenhar com caneta, com lápis de cor, enfim. E o mesmo para esse desenho do meio, em que você tem os traços em preto no fundo, que é o mapa base, e em colorido o mapa dos trajetos. A primeira pesquisa de cartografia de bebês inspirada em Deligny no Brasil, que eu tenho conhecimento, foi a da Júlia Tachikawa Oliveira. É uma tese de doutorado que se chama Trajetórias e Caminhos, uma cartografia dos bebês, também orientada pela Nete Abramovics. E essa é uma das cartografias em que ela representa o horário de chegada de um bebê em período de adaptação. Esse bebê chega na creche, a gente tem aqui no alto um conjunto de bolinhas coloridas, que é onde se inicia o registro, é a mãe chegando com o bebê no colo, conversa com as professoras, depois ela sai da sala, vai lá fora, no alto dessa imagem, a gente tem uma poltrona de amamentação, em que ela cria vários símbolos que vão indicar que esse bebê está no colo da mãe sendo amamentado, ele olha, ele sorri, enfim. Eles voltam para ela, o bebê e a mãe voltam para dentro da sala, essa bebê muda de colo, ganha o colo de uma educadora, vai mexer nos móveis, que são esses elementos mais ou menos no meio da imagem, e o trânsito dessa bebê e na interação com os objetos e os elementos do espaço. Então, quando a gente fala da produção do mapa base e a definição dos símbolos que vão compor a legenda, a gente tem vários modos de fazer esse mapa base. Então, um dos modos é usando as tecnologias. Então, a gente vai ter aqui um mapa do Google Maps, e a gente tem uma planta oficial da creche, e a gente desenha por cima aqui o contorno do espaço externo da creche, junta com a planta e vai produzindo os nossos mapas base. Então, aqui, esse mapa aqui, ele foi reconfigurado para fazer sentido para quem desenhava, porque sempre vê a creche desse modo. E aí a gente vai colocando, então, onde a área arborizada, onde tem a casinha de brincar, aonde tem a horta, o estacionamento. Aqui a gente tem um outro mapa base com os trajetos dos bebês ao longo de uma semana, os espaços que eles ocupam. Aqui a gente tem um outro registro, esse foi feito pela Carolina Barros, de Moraes, também com os trajetos dos bebês. Esse outro, ele não tem o mapa base como um mapa, ele tem a apresentação dos espaços da residência. E sobre a indicação de onde fica cada espaço, a gente coloca a transparência e também vai registrando o deslocamento e as experimentações do bebê nesse espaço. Aí a gente vai criar a nossa legenda. Então, essa legenda ela é feita para cada cartografia, a gente cria os símbolos que são necessários. Em geral, a gente tem usado o asterisco para representar os bebês, o círculo para representar o adulto e o círculo com asterisco dentro para representar o adulto com o bebê no colo. E outros vários símbolos que vão sendo necessários para cada cena. Então, por exemplo, algo que a gente foi sentindo necessidade de diferenciar é bebê deitado, bebê sentado e bebê em pé, porque isso modifica muito o tipo de experiência que eles estão tendo, bebê ajoelhado, bebê dentro do carrinho. O próprio movimento, a gente também não quis usar só o deslocamento, saiu daqui e foi para lá.
mas o movimento de engatinhar, o movimento de caminhar, o movimento de caminhar e parar em um ponto, o movimento de embalar, dos adultos embalando o bebê, seja no colo ou no carrinho. Então, alguns símbolos que a gente foi criando. E a partir desses símbolos, a gente vai produzindo os nossos registros, que eu relaciono muito esses registros que a gente faz com as mini histórias do Paulo Fock, porque é um outro jeito de fazer mini história, né? É um outro jeito de narrar, mas não deixa de ser um olhar para uma situação específica em que você tenta estar mais próximo dos bebês e pegando as minúcias desse acontecimento ali naquele momento. Então, aqui a gente tem um mapa base de uma creche, e aqui eu tenho o deslocamento da família. Então, em verde, a família entra, vai até aquela ponta da creche e depois sai. Em azul, eu tenho o deslocamento dos bebês no espaço. Então, ele sai do colo da família, entra na sala do berçário, às vezes vai para o trocador, ali para a área de troca, né, o fraldário, e fica bastante na sala do berçário. Mas essa turma, durante a pesquisa que eu realizei, pouco saía da sala, saía para ir no cadeirão que fica ali em cima, né, no refeitório, e voltava. Então, como os bebês ocupavam basicamente só esse espaço da creche, a gente fez um recorte. Então tem também a questão da escala do mapa base e o quanto de zoom a gente precisa dar para enxergar o que a gente gostaria. Então eu aproximo e crio um outro mapa base do espaço dos bebês, e esse espaço que está circulado é o fraldário, que inicialmente não estava no meu mapa base, porque é isso que eu dizia, como a gente tem elementos que a gente não olha quando a gente olha para os bebês. Então, a troca de fraldas é importantíssima na rotina dos bebês, mas quando a gente quer falar das aprendizagens dos bebês, o nosso olhar nos leva para a sala, né? Então, o fraldário havia ficado de fora e depois ele é integrado ao mapa. Espero que vocês tenham gostado. Se estiverem interessados, quiserem conhecer mais sobre as nossas cartografias, deem uma olhada nos vídeos produzidos que estão aqui no nosso canal e no material do site, que tem a síntese dos resultados da pesquisa, em gabrielatebet.com.br/projeto bebês. Espero vocês lá. Até uma próxima!